A expectativa para amanhã é o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula e ontem juízes e procuradores entregaram ao Supremo um abaixo-assinado em favor da prisão em segunda instância. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o procurador da República, coordenador da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Procurador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia Joseval, Thiago, Marco Vila. É uma alegria estar com vocês. Nós é que agradecemos. Procurador, o senhor encara o julgamento de amanhã como uma espécie de divisor de águas no combate à corrupção? São pelo menos 5.000 assinaturas que foram entregues ontem. Lembrando que os advogados que defendem também pessoas envolvidas na Lava Jato entregaram um outro abaixo-assinado. Mas eu pergunto, é uma espécie de divisor de águas no entendimento do Supremo, procurador? É sim. É impressionante que 4 anos depois da Lava Jato, a gente não esteja discutindo avanços necessários contra a corrupção, mas sim como evitar retrocessos. Se o Supremo Tribunal Federal impedir a prisão depois da segunda instância, isso vai impactar não só toda a Lava Jato, mas o combate à corrupção no país pelos próximos anos, e não só o combate à corrupção, o combate a todo tipo de crime praticado por poderosos. As pessoas ainda não perceberam a dimensão e o impacto dessa decisão nas nossas vidas. Professor Vila. Procurador, bom dia. Na Folha de São Paulo de hoje tem uma declaração atribuída ao Frei Beto. Eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse. De acordo com o jornal, Frei Beto disse, se referindo ao senhor, ele, está se referindo ao senhor Deltan Dallagnol, deveria fazer jejum e oração para que a Lava Jato não continue a se partidarizar e para que apresente provas, não só convicção. Como é que o senhor responderia a uma afirmação dessa? Olha, eu tenho uma admiração pelo compromisso de várias pessoas cristãs, inclusive o Frei Beto, com buscar um país melhor, mas a visão dele é absolutamente distorcida nesse ponto. A Lava Jato é apartidária, é um trabalho imparcial. Nós enfrentamos a corrupção no governo federal nos últimos 13 anos. Quando a Lava Jato começou, a corrupção era controlada por um governo ligado ao PT e envolvia partidos da base aliada. Por isso a corrupção envolveu PT, PMDB, PP. Várias pessoas foram para a cadeia, não só aliados do PT, mas contrários também, como Eduardo Cunha. Quando nós fizemos acordo de colaboração com o Odebrecht, isso acabou implicando 415 políticos de 26 partidos de todo o espectro partidário. Todas as nossas atuações são baseadas em provas, são técnicas, são revisadas por 3 tribunais independentes. Nós somos o único país do globo com 4 instâncias recursais. Então, todos os direitos humanos, devido ao processo legal, tudo é respeitado na Lava Jato, que é confirmado não só pelo perfil das pessoas que jamais tiveram qualquer envolvimento político partidário, mas pelo perfil do nosso sistema. Procurador Deltan Dallagnol, quem faz a pergunta ao senhor agora é a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, a você, a todos. Bom dia, procurador. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Há uma decisão neste habeas corpus do Lula amanhã, a seu ver, é uma decisão que dirá respeito apenas a ele, mantendo uma divisão que já existe no Supremo, que tem dado decisões disformes e bastante contraditórias entre si nessa questão da prisão da segunda instância, ou o senhor acha que ele vai ter o viés de formar uma nova jurisprudência a respeito do assunto? Se o Supremo decidir o caso Lula como o caso Lula, ele deve aplicar os precedentes anteriores que determinam sim a execução provisória da pena. O nosso medo acontece porque a tendência é o Supremo abordar isso de um modo mais geral e ele pode vir a rever o entendimento que ele expressou em 2016, sem que tenha existido qualquer mudança nos fatos ou no direito. A única coisa que mudou de lá para cá, na visão de muitas pessoas, foram os partidos atingidos pelas investigações, o que pode desgastar a credibilidade do Supremo e levantar questionamentos sobre a sua própria imparcialidade. Nós não temos nenhuma razão para mudar a regra que foi definida em 2016, que foi uma regra a favor da execução provisória da pena, a favor da execução da pena a partir da segunda instância. E veja, Vera, que se o Supremo mudar essa regra, essa decisão vai ser um marco de impunidade. Ele vai soltar corruptos, traficantes, homicidas, pedófilos. Em vez de os criminosos terem medo da justiça, vamos ser nós e os nossos filhos que vamos ter ainda mais medo de sair de casa.
E não é alarmismo, só em uma das centenas de varas da justiça, 100 pessoas vão ser soltas aqui em Curitiba. Joseval. Caso eles... Deixa eu só complementar aqui com a Joseval. Não, caso ele decida mudar a jurisprudência, ele vai precisar dizer expressamente que está fazendo isso? Essa é a minha dúvida. Ou passa a ser uma nova jurisprudência a partir de então? Não, se ele apenas abordar o caso concreto, ele vai aplicar o precedente anterior, que dizia que a pessoa pode sim ser presa a partir de segunda instância, porque o precedente foi formado naquilo que nós chamamos juridicamente de repercussão geral. É algo que vincula todo mundo. Agora, o Supremo pode levantar uma questão de ordem, como se fosse uma decisão dentro dessa decisão, sobre a questão mais geral, e aí pode mudar o entendimento de 2016, o que nós entendemos que não deve acontecer. Não só porque foi um precedente estabelecido de modo recente, mas pelo próprio conteúdo. Aí a gente pode discutir o conteúdo, a questão de fundo, que é a questão da presunção de inocência, que é uma questão mais complexa, mas que ele pode buscar simplificar na nossa conversa. Agora, o importante é a gente entender são os efeitos disso. Não adianta agora todo mundo ficar quieto em relação a isso e passar os próximos anos reclamando de impunidade de corruptos. Todo mundo vai sair da cadeia pela porta da frente e dificilmente vai entrar, porque nós somos o único país com 4 instâncias de julgamento e com recursos em favor de poderosos que parecem não ter fim. E não é só corrupção. Vejam que o ex-deputado Carlos Filho aqui foi condenado por homicídio, recorreu 34 vezes antes do primeiro julgamento, em primeira instância, e esse julgamento demorou 9 anos. Se você for ver o ex-senador Luiz Estevão, que foi condenado por corrupção, ele recorreu 36 vezes e só foi preso em 2016 quando o Supremo autorizou a prisão em segunda instância. E isso aconteceu 17 anos depois dos fatos serem descobertos. Ou seja, a gente está falando de um risco de impunidade sistêmica. José, procurador, o senhor falou bem, amanhã é o caso concreto do Lula que estará em julgamento. Mas há acho que parece 2 ADCs aguardando, né, procurador? Isso, exatamente. Essas ADCs são ações declaratórias de constitucionalidade. Certo. São ações gerais que foram propostas por determinadas instituições ou partidos com o objetivo de se resolver essa questão de modo geral, em abstrato. Podem todas as pessoas, não só o ex-presidente, serem presas depois da condenação em segunda instância ou não. É isso que vai ser decidido nas ADCs, mas além de se decidir nas ADCs, isso pode ser levantado numa questão extraordinária, numa questão de ordem, dentro do próprio julgamento do ex-presidente Lula. Procurador, o que o senhor achou da declaração da Carmen Lúcia? Olha, eu concordo com ela que nós vivemos uma democracia e nós precisamos expressar as nossas visões do mundo com tolerância e de modo pacífico. E nós respeitamos o poder e a autoridade do Supremo de decidir em qualquer que seja a direção. Agora, é igualmente legítimo numa democracia nós discutirmos os fundamentos dessa decisão e os efeitos que ela terá sobre todos nós brasileiros, que assim vamos viver os seus efeitos. Procurador, por favor, só para que nosso ouvinte fique informado. Caso seja concedido o habeas corpus a Lula e haja um entendimento que isso seja extensivo a outros, quem, por exemplo, alguns exemplos, o senhor poderia, por favor, nos dar, seria libertado da cadeia? Olha, eu poderia falar um pouquinho mais genericamente. Não só vai ser libertado, mas pode deixar de ser preso a partir da segunda instância, ainda mais no cenário em que o Supremo Tribunal Federal está restringindo as prisões preventivas. Eduardo Cunha, o José Dirceu, Vacari e todos os outros réus da Lava Jato. Vejam que a gente está falando, quando a gente fala de Lava Jato, de pessoas poderosas. Nós temos ali 8 ex-parlamentares que foram condenados e estão presos por corrupção. Um deles é ex-chefe da Casa Civil e dois ex-chefes da Casa Civil, aliás, e um presidente da Câmara dos Deputados. Nós estamos falando de dezenas dos executivos e donos das maiores empreiteiras do país. Isso para ficar só em Curitiba, mas veja que isso vai implicar todos os casos de todo o país. Então nós estamos falando também dos grandes poderosos. E lembrando que a colaboração da Odebrecht apenas implicou quase 1/3 dos ministros de Estado, quase 1/3 dos senadores e quase metade dos governadores. Seria, digamos, um modo de resolver o problema de todos os poderosos que estão implicados na justiça. Procurador, para a gente fechar, a Vera Magalhães faz mais uma pergunta. Vera? Alô, Vera? Sua conta do Twitter. Oi, tá me ouvindo, Thiago? Agora sim, vamos lá.
Procurador, o senhor propôs na sua conta do Twitter uma corrente de orações e jejum até que o STF decida essa questão. Foi secundado pelo juiz Marcelo Bretas, que também falou que estará em oração. Eu pergunto ao senhor, num Estado laico e diante de algo tão grave quanto a corrupção e tão terreno, não é um pouco perigoso misturar as questões religiosas e as questões que são intrínsecas ao seu cargo de procurador? Isso não é um pouco o que os políticos fazem, esse apelo algo messiânico à religião? Pera, não. O Estado laico é diferente de secularismo. Eu sou cristão, como todos sabem, eu não escondo isso, isso faz parte da minha identidade, e eu oro pelo meu país. Agora, a minha oração e jejum são pela causa anticorrupção, contra a impunidade, não em relação a uma ou outra pessoa específica. Essa questão do julgamento de quarta-feira não diz respeito só ao caso Lula, mas a impunidade de todos os poderosos no futuro em relação a diversos crimes. Ter fé, Vera, e expressar a sua fé faz parte da liberdade religiosa e da liberdade de expressão que todo cidadão tem numa democracia. Um promotor ou procurador não deixa de ser cidadão. É importante observar que eu me expressei numa rede social, no meu perfil pessoal, e sobre um tema que está fora da minha atribuição profissional, embora vá impactar, sem dúvidas, a Lava Jato. E, além disso, não se trata de uma oração em jejum contemplativo ou de uma reflexão apenas, mas de inspiração. Eu faço e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para a melhoria do país, inclusive para sensibilizar as pessoas e buscar sensibilizar o Supremo sobre a importância dessa decisão para o caso Lava Jato, para todos os casos de crimes praticados por poderosos e para o futuro do nosso país. Procurador, eu não sei se o senhor já assistiu à série O Mecanismo, mas o senhor se sente, de uma certa maneira, envaidecido de ser representado nessa série? Aliás, é um ator que fisicamente se parece com o senhor, mesmo, obviamente, com um nome diferente, mas o senhor se sente envaidecido de estar numa série que as pessoas estão assistindo e discutindo o combate à corrupção? Olha, visibilidade é uma coisa passageira. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Todos nós sabemos que vai passar. O nosso objetivo é usar essa visibilidade que vem de um caso público para beneficiar a sociedade de volta, para esclarecer ela sobre temas relevantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, essa questão da impunidade nesse momento hoje. Quando nós olhamos essa série O Mecanismo, nós vemos que houve uma grande liberdade criativa. Ali tem muito, mas muito mesmo de ficção. O que é real? O que é o centro? Qual que é o personagem central dessa série? Não são pessoas, mas é sim retratar o mecanismo de corrupção que existe no Brasil. E aí entra um ponto-chave para a gente compreender o Brasil. Qual que é o grande mecanismo de corrupção? O grande mecanismo não é corrupção na Petrobras, é o fato de que partidos políticos e políticos escolheram e escolhem pessoas incumbidas de arrecadar propinas para chefiar cargos públicos federais, estaduais e municipais. Isso está espalhado por todo lugar, e uma vez que a pessoa passa a chefiar aquele órgão, ele vai fraudar licitações para beneficiar empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. E aí, para entender o Brasil de novo, um ponto-chave, não é que o brasileiro elege corrupto, é que o dinheiro da propina vai alimentar não só o bolso dos envolvidos, mas financiar caras campanhas eleitorais e propagandas eleitorais caríssimas, hollywoodianas, fazem qualquer político, qualquer pessoa, mesmo corruptos, parecerem santos. E aí essas pessoas têm visibilidade porque elas vão ganhar votos, e aí nós estamos presos num círculo vicioso de corrupção, porque se o político corrupto, uma vez eleito, ele vai manter ou ampliar os seus esquemas de corrupção, o que vai multiplicar de novo os seus votos e sua fortuna. Nós precisamos romper esse círculo vicioso. E nós não vamos conseguir sem nós rompermos a impunidade. É isso que a Lava Jato vem tentando fazer há 4 anos e que nós estamos prestes a jogar tudo que foi feito no lixo e toda a perspectiva de se romper a impunidade poderosa no lixo pelos próximos anos por meio de uma mudança de entendimento que vai acabar prestigiando a impunidade. Eu não estou falando que a intenção dos ministros é gerar impunidade, mas esse é sim o efeito prático que uma decisão que muda a jurisprudência vai acarretar nas nossas vidas. Isso afeta a vida de cada um de nós. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom dia, até a próxima. Bom dia, um grande abraço a vocês e a todos. Obrigado pela oportunidade de estar discutindo essa questão que é tão importante para nós todos.